Segundo Samuel 24, o levantamento do censo. E mais uma vez a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele moveu Davi contra eles para dizer: Ide e enumerai Israel e Judá, porque o rei disse a Joabe, o capitão do exército que estava com ele: Ide agora por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e enumerai o povo para que eu possa saber o número do povo. E Joabe disse ao rei: Ora, o Senhor teu Criador acrescenta ao povo tantos quantos forem, um cêntuplo, e que os olhos do meu senhor, o rei, possam enxergar isto. Mas por que o meu senhor, o rei, deleita-se nesta coisa? Não obstante, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitães do exército. E Joabe e os capitães do exército se retiraram da presença do rei para enumerar o povo de Israel. E eles passaram sobre o Jordão e acamparam em Aroer, no lado direito da cidade que se assenta no meio do rio de Gade, em direção a Jazer. Então eles chegaram a Gileade e à terra de Cádiz, e chegaram a Dan-Jaã, e perto de Sidom, e chegaram à fortaleza de Tiro, e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram em direção ao sul de Judá até Berseba. Assim, quando haviam passado por toda a terra, chegaram a Jerusalém, ao fim de 9 meses e 20 dias. E Joabe entregou a soma do número das pessoas ao rei, e havia em Israel 800.000 homens valentes que desembainhavam a espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. Davi escolhe o castigo, e o coração de Davi o feriu depois de ele haver enumerado o povo. E Davi disse ao Senhor: Pequei grandemente naquilo que fiz, e agora suplico-te, ó Senhor, retira a iniquidade do teu servo, porquanto agi muito loucamente. Porque quando Davi estava de pé pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e diz a Davi: Assim diz o Senhor: Ofereço-te 3 coisas, escolhe uma delas para que eu possa fazê-la para ti. Assim Gade veio até Davi e contou-lhe e lhe disse: Vir-te-ão 7 anos de fome na tua terra? Ou queres tu fugir 3 meses antes dos teus inimigos enquanto eles te perseguem? Ou que haja 3 dias de peste na tua terra? Agora aconselha, e vê qual resposta devo retornar àquele que me enviou. E Davi disse a Gade: Estou em um grande aperto que caiamos agora na mão do Senhor, porque as suas misericórdias são grandes, e que eu não caia na mão de homem. Assim o Senhor enviou uma peste sobre Israel desde a manhã até a hora determinada, e ali morreram do povo, desde Dan até Berseba, 70.000 homens. E quando o anjo estendeu a sua mão sobre Jerusalém para destruí-la, o Senhor se arrependeu do mal e disse ao anjo que destruía as pessoas: Basta, retém agora a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu, e Davi falou ao Senhor, quando viu o anjo que feria o povo, e disse: Eis que pequei e procedi impiamente, mas estas ovelhas, o que fizeram elas? Que a tua mão, rogo-te, esteja contra mim e contra a casa do meu pai? Davi edifica um altar na eira de Araúna, e Gade veio naquele dia até Davi e disse a ele: Sobe, levanta um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi, segundo o dizer de Gade, subiu conforme ordenou o Senhor. E Araúna olhou e viu o rei e os seus servos vindo em sua direção, e Araúna saiu e se curvou com o seu rosto em terra diante do rei. E Araúna disse: Por que veio o meu senhor, o rei, até o seu servo? E Davi disse: Para comprar de ti a eira, para construir um altar para o Senhor, para que a praga possa ser detida do povo. E Araúna disse a Davi: Que o meu senhor, o rei, tome e ofereça o que parecer bom a si. Eis que aqui estão bois para sacrifício queimado, e instrumentos para ajoelhamento e outros instrumentos dos bois para lenha. Todas estas coisas fez Araúna como um rei dá ao rei. E Araúna disse ao rei: O Senhor teu Criador te aceita? E o rei disse a Araúna: Não, certamente desejo comprá-la de ti mediante um preço, tampouco oferecerei ofertas queimadas ao Senhor meu Criador daquilo que não me custar nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E Davi construiu ali um altar para o Senhor, e ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz. Assim o Senhor foi suplicado em favor da terra, e a praga foi detida de Israel.